vamos entender um caso bem legal, que é o pêndulo. Bom, o pêndulo é o quê, né? É um fio que ele tem uma bolinha pendurada na ponta, e aí a gente vai, por exemplo, o pêndulo tá aqui, a gente puxa ele pro lado, e aí a gente segura e solta. Nisso que a gente solta, ele vai ficar oscilando, né? Ele vai ficar no movimento aqui de vai e vem. Bom, é interessante da gente lembrar que a gente vai escolher o nosso chão, o nosso nível de referência como sendo a altura mais baixa da trajetória, que é essa daqui, né? Então, aqui a gente vai ter o nosso nível de referência, deixa eu marcar aqui assim, pronto. E beleza. Então, olha só, a gente pegou a bolinha aqui, puxou pro lado, segurei. Nisso que eu segurei, e eu vou soltar ela, né? Então, a gente considera esse ponto aqui como sendo um ponto que a velocidade é zero, porque eu tive que pegar, segurar e soltar. Então, a velocidade inicial é zero. Então, a nossa energia cinética aqui nesse ponto é zero. Logo, se a energia cinética é zero, né, ou seja, está em seu valor mínimo, e lembrando que a energia mecânica é a soma dessas duas coisas, e a gente tem que isso aqui é zero, então a energia mecânica é puramente potencial gravitacional, potencial, né? No caso é gravitacional mesmo, porque não tem mola. Então, a nossa energia potencial aqui é máxima, ok? Porque o K está no mínimo, então o U está no máximo. O valor da energia mecânica é inteiramente a energia potencial gravitacional. Então, beleza. A gente soltou, ele estava com velocidade zero, aí aqui ele vai ganhar velocidade e vai ter variação de altura, né? Ele vai estar diminuindo a altura. Então, enquanto ele está nesse caminho aqui, nossa energia mecânica é a soma, tá? Dos dois, do K mais o U. E aí, ele vai chegar no ponto mais baixo da trajetória, aonde a gente falou que a nossa energia potencial é zero, né? No ponto mais baixo. Então, se o U está no valor mínimo, que é zero, então o nosso K está no valor máximo, porque o K agora vai ter o valor inteiro da energia mecânica, ok? Então tá. E aí ele vai começar a subir de novo. E aí nisso que ele sobe, a nossa energia mecânica aqui vai ser o quê? A soma das duas, K mais U, ok? E aí beleza, ele vai chegar no ponto mais alto, e aí ele não vai conseguir subir mais, né? Ele vai dar uma paradinha instantaneamente e vai começar a descer. Então nesse ponto aqui, que é o nosso ponto de retorno, ele estava subindo, ele vai parar e vai descer, a nossa velocidade é zero, então a energia cinética é zero, e aí a gente vai ter a energia mecânica igual à nossa potencial máxima, ok? Então, show de bola. Agora que a gente já entendeu, já tem uma ideia, assim, do balanço de energia de um pêndulo, a gente vai ver um exercício de pêndulo, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o pêndulo, ele vai subir, né, e vai atingir uma altura máxima em relação ao nosso chão aqui, que é o nível mais baixo. E bem, com isso o fio vai fazer um ângulo θ máximo com a vertical. E ele quer saber qual que é a altura máxima e o θ máximo alcançado pelo pêndulo, ok? Então, primeiro, vamos considerar a nossa... e uma coisa pra gente lembrar, né? Quando ele está falando de altura máxima, isso quer dizer, ele está no ponto de retorno, né? Ele já não consegue subir mais nada, então ele tá ele vai dar aquela paradinha instantânea e vai começar a voltar. Então, a altura máxima, quer dizer, o ponto de retorno, a velocidade é zero instantaneamente, e a energia cinética nesse ponto aqui vai ser zero, tá bom? Então, só pra gente já ter isso guardadinho. Vamos lá, vamos considerar a conservação da energia mecânica. Então, a gente tem isso daqui, essa igualdade valendo, e aí, aqui no ponto mais baixo da trajetória, a gente já viu que a energia potencial é zero, porque está no ponto mais baixo, no nosso nível de referência. Então, a gente só tem um K inicial, ok? E a nossa energia mecânica final vai ser puramente potencial, já que a nossa velocidade é zero. E aqui o K vai ser zero, ok? E aí, a gente tem que... vai ficar mvi ao quadrado sobre 2, e isso daqui é mgh. A gente pode cortar a massa, e teremos que a nossa altura, que é o que a gente quer saber, que é a altura máxima, é vi ao quadrado sobre 2g, certo?
Só que o VI, a velocidade é o quê? É 5, né? Ele fala aqui. Então, isso daqui é 5 ao quadrado, dividido por 2 vezes, ele fala que G é para considerar 10. Então, o nosso H é 1,25 metros. Então, beleza, a gente achou o nosso H máximo, tá? Agora, vamos achar quem é o nosso θ máximo. Vamos lá. Então, olha só. A gente tem a mesma figura de antes, só que agora a gente vai achar esse θ aqui. Para isso, vamos considerar esse triângulo retângulo aqui que eu desenhei. Então, vamos lá, olha só. Aqui é o comprimento do fio, né? É L. Só que nessa situação aqui, a gente também tem o comprimento do fio. Então, esse pedação todo aqui vale L, beleza? Olha só, aqui é H. Então, esse pedaço aqui vale o quê? Vale H. E, então, esse ladinho aqui do triângulo vale L menos H. Ok? Deixa eu... L menos H. Ok? Então, beleza, olha só. Olhando para o triângulo, a gente tem o nosso cateto adjacente ao θ e a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, a gente consegue relacionar isso com o cosseno do θ. Vamos escrever. Cosseno do θ é o quê? Cateto adjacente, L menos H, dividido por L. Bom, o L é 2, né? E o H a gente descobriu ali antes, que vale 1,25. Então, substituindo isso daqui, a gente vai ter que o nosso cosseno de θ vale 0,375, ok? Mas olha só, a gente achou foi o cosseno do θ, não foi o θ, né? E agora, como é que a gente vai achar o θ? Então, se você tiver acesso a uma calculadora ou a um celular, fica tranquilo, porque olha só, se a gente quer saber o ângulo cujo cosseno dá 0,375, a gente vai usar, ó, a nossa função inversa do cosseno, que é esse cosseno é menos 1 aqui, tá? Esse menos 1 não é em relação a secante, que é 1 sobre o cosseno, tá? É em relação à função inversa. E a gente quer a função inversa de 0, é o ângulo da 0,375. Então, olha só, o ângulo cujo cosseno é 0,375 é aproximadamente 68 graus, beleza? Então, se você tiver acesso à calculadora, você acha assim usando o cosseno, que é o arco cosseno, né? A função inversa do cosseno. Então, beleza. Só que se você não puder usar uma calculadora, aí é só tu escrever que o θ é igual ao nosso arco cosseno, é juntinho, tá? De 0,375. E aí, isso aqui já fica indicado. Show? Beleza, então.